fala-nos a respeito de uma história verídica, ela fala-nos de uma história cuja qual aconteceu logo no início da igreja primitiva, que foi a expansão da igreja primitiva, o início do cristianismo, que ali foi fundado no centro do planeta Terra, dentro de Jerusalém, no Gólgota, conhecido como Monte da Caveira. Ao morrer e ao ressuscitar, o nosso Senhor Salvador dá início a uma das grandes obras, a um dos grandes projetos, que é o projeto da restauração, que é o projeto do resgate, que é o projeto de salvação da humanidade, que é o projeto da quebra dos obstáculos, das barreiras, das muralhas, da remoção das obstrução que interligava o homem ao Senhor, ao homem, por causa do pecado. Então nos diz que a igreja primitiva, ela, ao ser fundada, ao ser iniciada, dentro do foco, dentro do ponto central do planeta Terra, geograficamente em Jerusalém, sabemos que o mestre, que o fundador, ao executar este plano da redenção, que é um plano, um projeto do Pai, louvado seja o nome do Senhor, ele então começa com 12 apóstolos e depois 70 evangelistas, e a Bíblia nos fala que ele tinha 30 anos de idade quando deu início ao ministério sacerdotal, profético, como pastor, como libertador, como senhor, como advogado. Nos diz a Bíblia Sagrada, e aos 30 anos, quando pela lei judaica, como pela Torá, pelas escrituras, pelos 5 Pentateucos, escrito pelo grande profeta libertador Moisés, ele iniciou seus 30 anos, e até os 33 anos foi 3 anos de milagres, 3 anos de libertação, 3 anos de sobrenatural. Os discípulos, a multidão faminta, sedenta, ao ver que dele manava uma unção sobrenatural, poder que não era dessa terra, ao ver que por onde ele passava, surdos ouviam, cegos enxergavam, paralítico levantava das tuas marcas e andava, saltava. Nos diz que coxo era restaurado, que paralítico era curado, que pessoas atrofiadas eram tocadas pela unção que manava dele. Nos diz a palavra do Senhor que os leprosos eram limpos, eram purificados, que até os mortos, cuja qual já estava até a sepultura, já havia quase 4 dias, ressuscitava. Quando ele liberava uma palavra profética de vida, dizendo: Lázaro, vem para fora. A alma, o espírito que estava no seio de Abraão, imediatamente via, entrava no corpo do defunto e recompunha ali toda a sua estrutura, toda a sua, ou seja, batimento cardíaco, todo o seu processo natural, de toda a anatomia de um corpo humano, e ali o defunto saía para fora, assim como outros quando ia em direção ao sepulcro para serem sepultados, cuja qual a mãe estava em pânico, em tristeza, em angústia, quando deparava com ele. O morto ressuscitava, o morto levantava dentre os mortos e alegrava o coração da sua mãe, do seu pai, da sua família, das suas irmãs, como o caso de Lázaro e muitos outros casos. E também nos diz a Bíblia que os discípulos podem ver ali ele andar sobre as águas. Os discípulos podem ver o Mestre Jesus andar sobre as águas, ou seja, ultrapassar as leis da natureza, ou seja, o peso do corpo do Mestre sobre a gravidade das águas. Nos diz a palavra que ele andou sobre as águas, acalmou a tempestade,
a fúria do mar, a fúria do vento. E nos diz a Bíblia Sagrada que, além disso, a multidão estava desesperada, faminta, porque era algo sobrenatural que ele estava implantando, que ele estava inaugurando. Então o povo viu que era um novo começo, o começo de uma nova era, o começo de um novo cristianismo, o começo de uma nova doutrina de poder, de autoridade, de unção. E aqueles discípulos, aqueles evangelistas e aquelas multidões famintas, via os pais de um jovem, via uma família de um homem cuja avó não tinha paz, não era feliz, vivia nos sepulcros, nos montes, nos matos, nos vales. E outrora o filho se lançava no fogo, nas águas, porque queria tirar a própria vida, porque não aguentava mais por causa da perturbação, por causa da opressão dos espíritos que o oprimia e que o mantinha em cativeiro. Mas quando Jesus ia de encontro com estas almas, os demônios se dobravam, se prostravam e reconhecia que ele era o unigênito, o ungido, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos fala então que o cristianismo expandiu, cresceu, e quando Jesus foi morto na cruz, ressuscitou, foi para o Pai, e os seus discípulos, a escola profética, os apóstolos, viu ele então elevar-se ao céu. E quando ele elevou-se ao céu, como está em Atos capítulo 1, de repente nos diz a palavra do Senhor que ele, ao elevar-se ao céu, ao levitar, ao ir para o céu, é morto, glorificado, corpo da ressurreição, e de repente uma nuvem começa a cobri-lo, e de repente ele entra entre as nuvens, indo em direção ao trono, à presença do Pai, nos lugares celestiais, para assentar à direita do Pai como guerreiro, como príncipe, como vencedor, como conquistador, como leão da tribo de Judá, como advogado, como aquele que tem a chave da morte e do inferno, como aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra e no inferno. Nos diz a Bíblia Sagrada que os discípulos, ao ver aquele grande poder, aquela grande visão, dois varões chegaram em volta deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que quis ir para o céu, ele um dia vai voltar. Ele um dia vai voltar. Deus está dizendo para você nesta noite: se prepara, igreja. Coloca azeite nesta lamparina, igreja, porque o noivo está vindo aí. O noivo está vindo aí para buscar a noiva. E a noiva vai encontrar o noivo. Tem que ter azeite, tem que ter reserva, tem que estar pronta para entrar nas noções celestiais. Então os discípulos continuam o ministério do Senhor, o ministério profético, o ministério de cura, o ministério de milagre. E nos diz a Bíblia Sagrada que ali havia batismo com o Espírito Santo, que ali havia línguas como línguas de fogo, que havia fogo, vento impetuoso, como está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, estando eles todos reunidos no mesmo lugar, e eles estavam em jejum, estavam em oração, eles estavam ligados no céu, porque o mestre já não estava mais com eles, eles estavam com saudade do mestre. O mestre estava acima das regiões celestiais, à direita do Pai. Então eles estavam: ó meu Senhor, manda para nós o Consolador, manda para nós o Espírito Santo, manda para nós o nosso ajudador, o nosso intercessor. E eles estavam clamando, orando, jejuando, e passou-se, nos diz a Bíblia, 10 dias, e de repente ouviu um som como um vento impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas e pousaram sobre cada um deles como línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: que batismo com o Espírito Santo tem que orar, quer falar em línguas estranhas como língua de fogo tem que orar, quer ter intimidade com Deus, nós tem que orar, nós tem que
irregular, quer ter força, quer ser blindado, quer ser protegido nesta caminhada, temos que orar para sermos cheios do Espírito Santo, para que o mal, para que as trevas não tenham poder e não prevaleça contra nós. Oi, glória a Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Forte. A Bíblia então nos fala, queridos irmãos, que os discípulos de Jesus ficaram tão ousados, diga ousado. O que é um crente ousado? O que é uma mulher ousada? O que é uma criança, um jovem ousado? É aqueles que dão lugar para Deus. É aqueles que sabem que Deus faz, que Deus é, que Deus enche, que Deus batiza, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele faz milagre. É aquele que quando está no lugar, glorifica, dá glória a Deus. Se precisar dar um pulo, sapateiro na presença do Senhor. É aquele que quando vem aqui, dá lugar para Deus e deixa o Espírito Santo tomar e ser cheio do Espírito de Deus. A Bíblia fala então que os discípulos estavam cheios de ousadia. A Bíblia fala que quando eles viam uma pessoa enferma, eles administravam a cura sobre as pessoas. Quando eles viam uma pessoa deficiente, ministravam a cura sobre as pessoas. Quando eles viam uma pessoa triste, depressiva, em cativeiro, eles ministravam a libertação sobre a vida das pessoas. Então nos diz a palavra do Senhor que isso aí perturbou homem de fé. Então nos fala que isso aí deixou o mundo espiritual agitado. Que isso aí começou então a preocupar os demônios, pastor Antônio. Que isso aí começou a não deixar os demônios dormir. Uma linguagem alegórica. Não deixou os demônios dormir. Os demônios não dormiam mais. Começou a ter dor de cabeça, começou a ter insônia. Os trabalhos deles não funcionavam mais. Sangue de bode calçado não adiantava. Obreiro Davi. Sangue de bode mais calçado não adiantava. Sangue de touro mais não adiantava. Preta não adiantava. Nada parava a igreja do Senhor. Aleluia. Nada parava a estrutura da igreja que Jesus fundou lá no Calvário. A porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Então nos diz a palavra do Senhor que o inferno entrou no desespero e arquimetou, tomou, planejou planos para destruir, para parar a igreja de Deus. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite. Às vezes as fraquezas, o desânimo, a decepção, a angústia, às vezes o abatimento da tua fé, às vezes o cansaço, às vezes algo vem na sua mente, às vezes algo acontece com você. São estratégias do diabo estar arquitetando, planejando e colocando em prática para você ficar em casa, para você dormir mais cedo, para você não vir para a igreja, para você não adorar, não glorificar, não ser cheio, não ser abençoado. O diabo já está trabalhando por aí para impedir de você e sua família ser abençoada, ser cheio do Espírito Santo e triunfar nos mistérios de Deus. A Bíblia então nos fala que houve uma guerra, uma perseguição contra a igreja do Senhor. É sempre assim, aonde Deus começa a operar milagres, aonde Deus começa a fazer maravilhas, aonde Deus começa a libertar famílias, famílias, jovens, crianças, ou seja, adolescentes, aonde Deus começa a curar as feridas da alma, os traumas da alma, aonde Deus começa a restaurar a alma fragmentada. Presbítero Evadildo, por causa de um trauma, uma rejeição, os demônios sempre desesperam, porque cada alma que eles perdem para o reino de Deus, cada alma que eles perdem para Jesus, eles estão empadecendo o reino das trevas. É por isso que às vezes você quer fazer e não consegue. É por isso que às vezes você quer orar de madrugada e não consegue. É por isso que às vezes você quer orar 3 da manhã e não consegue. É por isso que às vezes você quer vir para a igreja e não consegue. É por isso que às vezes você quer jejuar e não consegue. É por isso que às vezes você quer vir para o ensaio, campanha, para os cultos, evangelizar, visitar, chamar o vizinho, chamar o fulano, o ciclano, não consegue. É porque o diabo sabe que você é uma arma secreta na mão de Deus, que você é uma metralhadora na mão do Espírito Santo. Se você tomar essa atitude de fé e colocar em prática, você vai enfraquecer o rei das trevas, você vai enfraquecer o rei das
Então nos diz a Bíblia que eles começaram então a focar a coluna da igreja. Diga a coluna da igreja. Quem é a coluna da igreja? Primeiramente Cristo, depois o pastor, depois os obreiros, a partir do pastor, família e os obreiros, depois o coração, depois as obreiras, depois as irmãs. Diga, as colunas é o foco do inferno. Porque o diabo sabe, se essa obra aqui parar, se essa obra aqui minar, não crescer, o reino das trevas vai crescer, vai fortalecer, os trabalhos deles vão ter, vidas vão descer a sepultura, famílias vai ser destruída. Então o alvo deles é a coluna. Aí começa a fofoca, começa a calúnia, começa a inventar coisas do passado, começa a inventar um monte de coisa, porque é os demônios trabalhando na mente. É os demônios colocando em prática os seus planos de destruição, de ataque, para abater a noiva igreja de Cristo. Mas aqui tem um povo que é cheio do Espírito Santo. Aqui tem um povo que não recua. Aqui tem um exército formado, forjado pelo calor do deserto. Aqui tem uma noiva de Cristo que é brindada pelo Espírito Santo, que está pronta para conquistar e ampliar o reino de Deus na terra. Deus está dizendo nesta noite: não vai prevalecer. Todas as armas forjadas, preparadas, arquitetadas contra a igreja, contra você, contra a igreja, contra os obreiros, contra as colunas da igreja. Diga bem. Amém, Jesus. Senhor, libera o céu. Se os demônios pudessem, eles nos destruíam hoje mesmo, agora. Se os demônios pudessem, eles paravam esse culto agora. Porque esse culto não deixa eles ter paz. Esse culto não deixa eles ter triunfo, ter êxito, ter meta, prevalecer nos seus planos de destruição de morte. Isso aqui atrapalha os terreiros. Isso aqui atrapalha as casas espíritas, o bandista, cadecista. Isso aqui atrapalha os curandeiros, os benzedeiros. Isso aqui atrapalha os satanistas, os bruxos, até mesmo sair do corpo e andar no mundo espiritual, porque fica cheio de anjos aqui em volta desse quarteirão. Glória a Deus. Fica cheio de anjos nesse quarteirão quando você ora, quando você busca nas madrugadas por esta obra, pela igreja, pelas almas. Então isso aqui impede até dos bruxos teletransportar em corpo nas alturas. Porque se ele passar agora aqui em cima desta igreja, lá em cima, o anjo mete fogo nele. Aleluia. Glória a Deus. Isso aconteceu na África. O profeta estava pregando e de repente aquela multidão, aí começou o fogo a descer e caiu uma mulher nua em cima do povo. Quando foi ver, sangue saindo do nariz, sangue saindo do ouvido, a mulher nua era uma satanista, uma bruxa, teletransportando em corpo acima das regiões atmosféricas. Quando ela foi passar sobre a cobertura espiritual da igreja, o fogo queimou ela, a espada pegou, ela desceu. É por isso que ela não gosta de você. É por isso que eles querem te destruir. Quer destruir você, quer destruir a sua família. E é por isso que às vezes vem tanta coisa contra você. Vem tanta coisa para te confrontar com a fé, bater com a fé, colocar fraqueza. Porque você é jovem, porque você é criança, porque você, irmão, irmã, ciclo de oração. Porque você, obreiros, quando ora, vocês movimentam as engrenagens no mundo espiritual. Vocês atraem a atmosfera espiritual. Vocês atraem a unção do trono. Vocês atraem a atenção do Pai, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. A sua vida então é impactada e você se desprende de tudo que é matéria. Você quer saber o que é um crente espiritual? O crente espiritual é aquele que não se apega em material. Ele não se apega em nada. Bota o carro dele para rodar na pista. Busca irmão, busca irmã. Traz irmão, o carro quebrou, chora, pede alguém para ajudar a consertar, joga a moto na pista, joga o carro na pista, abençoa a obra de Deus, garra junto com os pastores, garra junto com os obreiros, está sempre na casa do Senhor. Você bate na face dele, ele manda bater na outra face. Aleluia. Ele perdoa, ele ama, ele é compassível, ele é manso, ele é longânimo, ele é temperado, ele tem domínio próprio, ele é cheio do Espírito Santo. Agora o crente não é convertido, qualquer coisinha,
pessoa humilha, ela te ama, te acaricia, te perdoa, não liga, mas o bode não aceita correção, não aceita ser chamado a atenção. Então essa é a diferença de um crente cheio do Espírito Santo para um crente que não é cheio do Espírito Santo. Então a palavra do Senhor nos fala que eles então arquitetaram o projeto, começou a prender a coluna da igreja. Prenderam então, nos diz a Bíblia, Tiago, irmão de João. Prenderam o apóstolo Pedro, colocou em cárceres, em prisões. E ali colocaram 16 soldados para guardar Pedro. Porque Tiago, eles então apresentou a multidão. Mas Pedro eles guardou em prisões internas. Colocaram ali correntes nas mãos dele. E nos diz a Bíblia Sagrada, então, que ali eles, ao parar Tiago, ao parar o apóstolo Pedro, que são uma das colunas da igreja, nos diz a Bíblia Sagrada, que ali eles guardaram. Eles colocaram guardas, blindagem, proteção para o apóstolo não ser solto da prisão. Porque eu vou falar para você, pensa num profeta que ficava preso. É botando ele preso, o anjo lá e tirei ele fora. O anjo tinha um chamego, um mistério com o apóstolo Pedro. Não podia ficar preso. O anjo tinha que ir lá quebrar cadeias, correntes, grilhões e tirar ele para fora. Então nos diz a Bíblia Sagrada que foram colocados guardas, muitos guardas para vigiá-lo. Você sabe o que Deus está dizendo? Quando você se torna conhecido no mundo espiritual, quando você se torna uma bomba atômica, dinamite no mundo espiritual, quando você dá prejuízo para o inferno, quando você é uma arma secreta na mão de Deus, o seu negócio é o reino, é as almas, é ser usado por Cristo na terra. O seu foco é a obra do Senhor. O seu foco é ampliar o reino de Deus na terra. Você se torna perigoso. Não é um demônio que vai te monitorar. Não é dois que vai te monitorar. Não é um guardião, não é 3 guardiões. São vários, porque você é perigoso. Você carrega a presença, você carrega o céu contigo. Então são muitos que tentam te parar. São muitos que tentam te deter. Nos diz a Bíblia que colocaram Pedro e tentaram deter. Glória! Meu Deus! Deus está dizendo para você nesta noite que os demônios não vão parar você. Deus está dizendo nesta noite, os teus inimigos não vão parar você. Glória! Ei, pode fazer planos, arquitetar, projetar, não vai te parar. Pode preparar prisões, pode preparar calabouços, cativeiros, correntes, algemas, jugo para tentar colocar em tuas mãos e teus pés, não vai resistir à unção, o poder de Deus na sua vida. Os teus sonhos, os teus projetos vão concretizar. Ei, seus projetos, teus sonhos vão concretizar. Sua família vai ser restaurada em nome de Jesus. Seus filhos vão ser todos salvos. Sua geração vai ser sacerdote de Deus na casa dele. Ei, missionários, cantores, pastores, geração eleita vocês são. Sua linhagem são escolhida de Deus. E os demônios do inferno não vão conseguir parar os projetos, os teus sonhos de Deus que Ele colocou no teu coração. Parece que até conseguiu, né? Meu Deus! Você olha assim e fala, meu Deus, o que vai ser? Olha a situação. Parece que conseguiram parar o profeta. Ei, não foi cadeias, não foi portão de ferro, não foi correntes, algemas, jugo que parou o homem de Deus. Não é isso que vai te parar você. Não. Até tentou bater tua fé. Até tentou causar uma ferida na sua alma. Até tentou mexer com o seu emocional. Até tentou desfocar a sua visão e colocar dúvida no seu coração. Mas Deus nesta noite está fazendo uma cura interior. Deus nesta noite está fazendo uma restauração. Deus nesta noite está fazendo um backup, uma reconfiguração em toda a anatomia do teu corpo nesta noite. Deus está blindando você e a tua casa nesta noite.
Lá estava ele. Houve um clarão na prisão. E o anjo do Senhor veio. E o anjo já veio abrindo tudo, abrindo portão de ferro, abrindo grades, abrindo ali cadeado, abrindo trancas, soltando correntes, soltando algemas. Tocou ali no profeta, caiu as correntes, as algemas das suas mãos e despertou ele, mandou ele se vestir, colocar capa, mandou ele colocar sandálias, cingir os lombos e seguir ele, porque a caminhada não acabou, a caminhada continua. Quem determina o fim da sua caminhada é o seu Deus. Então Deus está dizendo, apenas vai começar, porque não pensa que já começou, vai começar, que Deus é contigo na terra. Deus disse para o apóstolo, siga-me, venha para fora. E ele foi tirado daquelas prisões, daquele calabouço. Deus está dizendo nesta noite, que anjos específicos, de acordo com a tua necessidade e com a tua causa, já está sendo liberado a teu favor nesta noite. Aleluia. Deus está dizendo para você, o anjo específico está sendo liberado para você. Glória a Deus, aleluia. Para a sua família, para a tua casa, para a sua geração. Ei, vida emocional, conjugal, familiar, anjo específico está sendo liberado. Aleluia. Vida financeira, vida acadêmica, vida profissional, saúde, ei, vida sentimental, vida ministerial. Ei, está sendo liberado nesta noite, por favor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé na igreja, amigo.